Pessoal, tem aqui então uma nova notícia aqui importante. Olha, somente hoje as sirenes que anunciam a chegada de mísseis e foguetes lançados sobre Israel já soaram 18 vezes. Ainda não há notícia de algum foguete que tenha atingido seu objetivo e chegado ao solo, porque nós sabemos que o domo de ferro tem uma eficiência de 92%, o que significa que de cada 100 foguetes lançados, 8 podem atingir alvos em Israel. E também confirmando outra notícia preocupante, do norte do Líbano, provavelmente o Hezbollah vai disparando mísseis em direção a Israel, o que pode fazer com que Israel trave uma guerra em duas frentes e que possa envolver outros países numa chamada guerra por procuração. Tudo muito preocupante e que contrasta com uma notícia que nos dá esperança, que é a liberação de 2 reféns pelo grupo Hamas por influência das brigadas Al-Qassam. Professora Natália Fingerman, como é que fica essa questão? Nós estamos vendo movimentos no Iêmen, que tem guerra civil, juntar milhares de pessoas, e parece que tinha mais de 1 milhão de pessoas, não temos dados nenhum para fazer esta afirmação, é meramente visual, protesto enorme. O Irã, que está se fortalecendo cada vez mais, chegou a fornecer inclusive armamento, drones de última geração para a Rússia. Putin desloca caças com mísseis balísticos para sobrevoar próximo à frota americana. A Turquia anuncia que vai fazer exercícios militares ao lado do porta-aviões Gerald Ford. Como você vê todo esse contexto e a possibilidade de uma escalada deste conflito que pode se transformar numa guerra regional e Deus queira que não uma guerra mundial? Eu acredito que a escalada desse conflito, ela não vai acontecer de imediato. Embora tenha se colocado muito a questão do Irã, né, eu entendo que o Irã não vê como algo positivo para a sua própria economia, para o seu próprio país, entrar nesse conflito diretamente, né? Talvez algumas ações do Hezbollah estejam vinculadas ao Irã. O governo do Irã tem se colocado aí como independente, como se fosse que ele não tem nada a ver com a história, né? A gente não tem muita certeza disso. Mas o fato é, o Irã, eu acho que não vai entrar de cabeça nesse conflito. Ele sabe os riscos que apresenta isso para o Irã. Então, eu não vejo que tem interesse de entrar diretamente. A Rússia, para ela, esse foi o melhor cenário, né? Eu acho que esse conflito entrou num momento ideal para o governo russo. O Putin se beneficiou muito com esse conflito. Por que o Putin se beneficiou? Porque agora a gente não está mais falando da Ucrânia. O que está acontecendo na Ucrânia? Né? O que está acontecendo com Zelensky? Aonde foi parar a ajuda para a Ucrânia? A gente sabe que a ajuda para a Ucrânia está lá, o Congresso norte-americano aprovou, chegou, mas o Putin tem a liberdade, né, de fazer uma ação, uma ofensiva muito mais forte na Ucrânia, sem ter mais a cobertura internacional. Então, eu acredito que ele não quer despender o seu tempo e o seu dinheiro dentro da Ucrânia, mas vamos dizer assim, da questão do Oriente Médio, mas aproveitar esse seu dinheiro e seu tempo para fazer a sua ocupação na Ucrânia e dominar as áreas que ele já estava aí de olho há muito tempo. Renato Batista, onde vai dar tudo isso? Parece que há ainda que não imediato, como a professora Natália disse, mas há uma escalada. A Rússia se aproveita desse momento de distração da comunidade internacional para intensificar os ataques na Ucrânia. O Biden disse que não ia liberar jatos F-16, já está liberando, são de 4ª geração, não são de 5ª, mas são de 4ª geração, podem atingir áreas localizadas próximas a Moscou. Como é que você vê todo esse cenário que está acontecendo? Onde vai dar isso, segundo você, segundo a sua análise, lembrando que sirenes soaram pelo menos 18 vezes somente hoje em Israel? Olha, Capês, as coisas estão se deteriorando muito rápido e estão acontecendo cada vez mais rápidas, né? Você vê, no caso, em comparação com a guerra, com a invasão russa na Ucrânia, que já tem mais de 1 ano e meio, né? Para a situação chegar
a um nível que chegou assim, as coisas demoraram. Hoje a gente está aqui no 13º dia cobrindo a questão de Israel e Hamas, e a situação já está do jeito que está, né? Com os Estados Unidos enviando mais caças, como você falou aí, colocando o porta-avião ali mais perto. Enfim, a situação é caótica, né? E a gente vai vendo, como a professora Natália falou aqui, os Estados Unidos, de alguma maneira, até sobrecarregado, né? Já que financia a Ucrânia hoje na resistência contra a invasão russa, e também tende a apoiar Israel nesse momento, né? Faz parte do papel que os Estados Unidos têm no mundo, e a gente vê outros conflitos e vê com apreensão, né? Como, por exemplo, eventual uma possibilidade da China finalmente tomar sua decisão de invadir Taiwan. Enfim, a gente vê outros conflitos aí no mundo efervescendo, e a gente vê isso com muita apreensão. Aí teremos a Terceira Guerra Mundial. Exato. Não, a Terceira Guerra Mundial vai acontecer... Só não sabemos... Vai acontecer, se acontecer, envolvendo China e Taiwan. Hoje a maior probabilidade de, se houver um conflito mundial, e todos esperam que não haja, mas, sem dúvida alguma, a quantidade de mísseis balísticos apontados para a China por porta-aviões, destroyers, cruzadores americanos, Coreia do Sul e Japão para a China e vice-versa, indicam que por volta de 2030 poderá haver um conflito de graves proporções.